Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Gostaria de comentar para vocês, falar um pouco sobre Inácio de Loyola, o padre fundador, um dos fundadores, cofundadores da Ordem de Santo Inácio, ordem jesuítica, que hoje está aí pelo mundo inteiro, as igrejas de Santo Inácio, universidades, faculdades, escolas, a Escola Anchieta de Porto Alegre, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos da Unicinos, enfim. O Santo Inácio de Loyola, Inácio nasceu em Loyola, ao norte da Espanha, de família de origem basca, um homem de uma família bem estruturada, economicamente, da alta sociedade basca e espanhola. Este jovem Inácio veio de uma família de 13 irmãos, nasceu no dia 23 de outubro de 1491 e veio a falecer no dia 31 de julho de 1556. Ele estudou na escola militar, tornou-se um militar de alta patente, fez parte da cavalaria espanhola. Ele participou de guerras locais e fora da Espanha, mas uma das guerras que veio a levá-lo ao hospital foi a guerra em Pamplona, onde uma bomba de um canhão acabou atingindo-o e ele foi parar no hospital. E no leito do hospital, certa vez, ele pediu ali no hospital um livro para ler. A enfermeira foi buscar o livro, ele ainda exigiu que queria um livro que falasse sobre arte militar, guerra, questões belicosas, e ela, em vez de trazer esse livro militar, ela trouxe um livro religioso. Bom, ele pegou esse livro, leu o livro, e o livro falava sobre biografias de santos, sobre santos. O interessante é que depois desta leitura, desse momento de reflexão, de leito de hospital, o Inácio sai do hospital transformado, houve uma transformação na sua mente, ele se converteu ao cristianismo verdadeiro, pegou a sua espada, se dirigiu até a igreja de Montserrat, colocou a espada, lenda ou não, mas está nos registros, colocou a espada no altar, deu as costas para a espada, olhou para o céu e disse: agora servirei o exército de Deus. Bom, ele reuniu paulatinamente alguns amigos, um dos mais amigos dele, o Francisco Xavier, resolveram fazer um estatuto, escrever, e aqueles rapazes também eram vocacionados. Francisco Xavier e mais o Inácio se dirigiram até Paris, lá estudaram filosofia, teologia. Depois de ordenados, com os outros rapazes também ordenados, se dirigiram ao Papa, foram a Roma e conversaram com o Papa, saíram da Espanha, foram até a Itália, falaram com o Papa, na época, Paulo III, e pediram para que o Papa Paulo III endossasse, autorizasse eles fundarem uma ordem religiosa tipo os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos, enfim, as ordens religiosas que tem por aí, que todo mundo conhece. O que aconteceu? Naquele momento, o Papa Paulo III, que quando disse para ele que não aceitava, eles ficaram tristes, foram embora. Passou algum tempo, receberam uma comunicação de Roma que viesse os jovens até o Papa Paulo III, que o Papa queria conversar com eles. Ao chegar lá, receberam a boa notícia que a ordem deles seria reconhecida, que eles poderiam formar essa ordem, porém o Papa Paulo III teve uma conversa muito séria com eles, disse assim: nós, da igreja, eu como Papa, vamos reconhecer a ordem de vocês, mas é o seguinte, ela vai ser uma ordem religiosa, conforme vocês colocaram no estatuto, Companhia de Jesus. A palavra companhia, ela nos traz uma lembrança de militar. E o Inácio
era um militar, era um homem das armas, um homem que lutava dentro de uma hierarquia militar. E o Papa Paulo III aproveitou a unir o útil ao agradável e disse assim: será reconhecido, mas quero que vocês sigam mais alguns itens aqui, colocar no estatuto de vocês. Disciplina, obviamente, disciplina é o que mais o Inácio sabia obedecer, a hierarquia, né? Tanto que uma das cláusulas dos jesuítas é extrema fidelidade ao Papa. Na medida que um padre jesuíta hoje, formado e ordenado, né, e na ordem jesuítica, eles perdem todos os contatos com o mundo, apenas dentro da ordem, contato com o mundo no sentido de dar aula, isso sim, mas a fidelidade não são mais de familiar nenhum. É como o Papa quando se elege Papa, ele não é mais daquela nação de origem, tipo Papa Francisco da Argentina, o Papa João Paulo II da Polônia, o Papa Bento XVI que foi da Alemanha, agora o Papa Leão XIV que é americano e peruano, né? Enfim. É uma ordem extremamente rígida em relação às outras ordens. Eles aceitaram fidelidade, castidade, pobreza, né? Por mais que sabemos que a ordem jurídica é rica, tem as universidades e tudo, mas no sentido de pobreza de não ter bens para eles, né? Esta é a questão. Muito bem, foi aceita. O Papa chegou a expor que naquele período ali do Papa Paulo III, o que está acontecendo? A reforma protestante. Já tinha ocorrido a pregação das 95 teses do padre agostiniano, o Martinho Lutero, na porta da Catedral de Wittenberg, as 95 teses, protestos. E o que acontece? Dentro desta questão orgânica, não houve mais a igreja tendo poder sobre aquela parte ali da Alemanha, de algumas paróquias. O padre Lutero, em nenhum momento da sua vida, e isto é muito discutido no mundo acadêmico, historiadores, não há nenhuma prova que o Martinho Lutero queria a divisão da igreja. O que aconteceu, que as forças circunstanciais o levaram que foram se dividindo. Porque as teses, para quem leu as 95 teses, como eu já li as 95 teses, estudei as 95 teses na cadeira de História da Igreja, está bem claro, algumas teses deixam bem claro, o Papa não será mais o Senhor único, o pastor terá a sua congregação. Então havia teses que não mais fechava com a igreja, tanto que os protestantes também condenavam a simonia, a venda de objetos sagrados, a venda de indulgências, confessa seus pecados, vai ser perdoado, dava 3 meses, fica no purgatório, e se morrer, o seu espírito ficará 3 meses, 4 meses, 1 ano no purgatório. Tanto que o Galilei, se nós pararmos para pensar, na época que Galilei morreu, ele ficou no purgatório pela igreja até o João Paulo II, o Papa João Paulo II, dar o perdão para Galileu Galilei e tirá-lo do purgatório e trazer para o céu. Isto ocorreu quando o Papa João Paulo II reconheceu, expiou os pecados da igreja, que o Galileu Galilei tinha razão sobre o nosso planeta, que não havia um planeta estático, parado, sem rotação. Muito pelo contrário. E o centro não era a Terra, o centro era o Sol, o heliocentrismo, não o geocentrismo. E o perdão do Galileu Galilei foi ocorrido no século passado pelo Papa João Paulo II. Então a gente vê que ainda tem essas coisas retardatárias da igreja, resquícios da igreja medieval. Portanto, o que o Paulo disse para o grupo, falou assim: nós estamos perdendo muitas ovelhas, muitas estão indo para o mundo dos protestantes, para a nova igreja que começou a surgir paulatinamente, as igrejas reformadas, protestantes, tanto que a luterana, a anglicana, né? Enfim, já foi discutido em vídeo anterior, a igreja nestoriana, a igreja, né, de tudo que é tipo da linha católica ou não, ortodoxa ou não. O que acontece? Eles tinham uma missão. Vocês terão um compromisso de buscar e recuperar as ovelhas.
Paulo III deixou isso claro para eles, e eles cumpriram com rigor. O Francisco Xavier foi para o Japão, fez seu trabalho, teve muito sofrimento lá com os samurais, depois foi muito bem recebido por umas famílias samurais, depois ele morreu na China com uma febre muito alta, com um vírus, enfim, ele veio a falecer por questões virais e febre, certo? A questão é esta, que essa ordem cumpriu o seu dever. Fica hoje esta história, desta luta, e que hoje nós temos mais esta instituição dentro da Igreja Católica Romana, chamado Companhia de Jesus. Abraço, até a próxima.